Hoje com a médica veterinária Fabiana Sabino. Oi, Fabiana, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Otávio. Vamos falar sobre fertilidade do rebanho de corte. Vamos falar um pouquinho sobre as principais causas, às vezes, do baixo desempenho, né, na fertilidade. E aí você tem prejuízos com reprodução e etc. e tal. Dá um apanhado geral para a gente do que são alguns dos fatores que cooperam para uma baixa fertilidade no rebanho de corte. Sim. Bom, no primeiro momento, vamos pensar que o ideal seria que nós conseguíssemos um bezerro por vaca por ano, ok? Para isso acontecer, nós precisamos que, após o parto, dentro de 90 dias, a vaca retorne, apresente um cio. Então, quer dizer, ela retorne ao ciclo estral. Essa é uma grande dificuldade, principalmente para o gado a pasto. Porque as duas principais causas dessa parada, desse anestro, quer dizer, dessa ausência de estro, dessa ausência de cio, as duas principais causas são a alimentação deficiente dessa vaca em alguns nutrientes ou proteínas, vitaminas, alguma situação específica. E a outra causa é o excesso de mamadas, quer dizer, o bezerro está ao pé e ele mama em demanda livre o tempo todo. Então, essas são as duas principais causas de anestro pós-parto. Bom, então eu acho que aí eu já deduzo. Você vai ter que interferir nesses dois problemas. Tirar o bezerro, botar ele em desmame, né, o mais rápido possível, e aí só o pasto, porque a gente tem um solo pobre, né, só o pasto ele não é suficiente para garantir a quantidade de nutrientes que essa vaca precisa para emprenhar de novo. E aí você vai ter que suprir com algumas coisas. E como é que faz? Como é que é esse modelo? Uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa. E uma de cada vez. Explica pra gente. A respeito da nutrição. Tá. Você vai medir com o score corporal. Essa vaca não pode estar nem gorda e nem magra. Ela tem que estar num estágio mediano. O pasto associado a um excelente sal mineral é suficiente para manter esse animal em condições ideais de nutrição. Mas nós temos que ter pasto. Só que agora, essa época do ano, que é a época do nascimento de bezerros, nós temos pasto seco, pasto de qualidade ruim. Então, é necessário complementar essa pastagem com algum tipo de volumoso. Esse é o ponto ideal para a nutrição, certo? Então, a gente corrige a nutrição, deixa a vaca com score corporal médio, assim a parte nutricional está corrigida. Aí, o outro ponto, que é o bezerro, o excesso de mamadas. Veja, esse bezerro, ele é muito jovem, ele tem em torno de 40 dias agora, os primeiros que nasceram na estação de nascimento. Então, ele ainda é muito novo para ser desmamado, no caso do gado de corte. Ele vai ficar com a mãe até os 8 meses de idade. Então, nós temos um truque para fazer aqui. Oba. É um truque que a gente... Qual é o truque? Nós vamos dar uma enganadinha neles. Isso é uma técnica, não é uma técnica muito difundida, é uma técnica desenvolvida pela Embrapa, que é a seguinte, que se chama desmama temporária. Como que ela funciona? Você simplesmente afasta o bezerro da mãe durante um breve período para que isso gere um choque hormonal na mãe e assim ela volta rapidamente a ciclar. É assim, mas tem técnica. Eu vou te explicar a técnica direitinho. Tá. Bom, funciona assim. Entre 40 e 45 dias pós-parto, você separa a mãe do bezerro, deixa a mãe no pasto e leva o bezerro para um pasto próximo. Eles têm que ficar próximos, mas não podem ter contato, certo? E ele vai ficar nesse pasto durante 48 a 72 horas. 48 já é suficiente. Após esse período, você vai reunir novamente mãe e filho e tocar normalmente o desenvolvimento, ali aquela amamentação continua normalmente. Ela vai ficar sem dar de mamar durante 48 horas. Essas 48 horas vai acontecer um estresse, que a gente chama de estresse controlado. Esse estresse controlado libera hormônios e faz com que esse ovário retorne ao ciclo estral. Veja bem, o cio, ele não vai aparecer no primeiro dia. Isso que eu ia te perguntar, se o cio já vem imediatamente logo após o desmame.
Não, Não. não, porque o ovário vai começar a funcionar, mas o ciclo demora 21 dias. Tá. Vem Então, cá, vai demorar vamos 21 estender dias. vamos estender um pouquinho isso, porque existe muita balela de gente que não conhece os processos de produção e criação de animal, e a gente vira e mexe, vê coisas aí que a gente depois explica que não é bem assim, porque não conhece técnicas, que diz que, você tira o bezerro da mãe, você está deixando o bezerro passar fome, você tira o bezerro da mãe. Enquanto isso, recupera a imagem enquanto eu falo aqui, você tira o bezerro da mãe, isso é uma crueldade, isso é um não sei o quê. Conseguimos recuperar aí a imagem? Ainda não? Mas ela também não está com escuta minha, né? Não. Então eu vou ter que retomar o pensamento com ela daqui a pouquinho. A gente está tentando retomar a imagem. Mas o que eu estou falando é verdade. Isso aí é uma técnica, né, desenvolvida, inclusive, pela Embrapa, porque você precisa que esse bezerro se adapte fora do teto da mãe para que ele possa sobreviver e aprender a comer a pastagem depois e o sal mineral. E outra, nós estamos num processo de produção de alimentos. Cadê a Fabiana? Fabiana, está me ouvindo agora? Tá. Caiu o sinal, mas eu estava falando aqui, como eu sou neto de italiano, eu estava falando um pouquinho aqui sobre esse assunto aí. Muita gente fala que você tira o bezerro, você promove o desmame, afasta ele da mãe, é uma crueldade, não sei o quê. Não é nada disso, gente. É uma técnica desenvolvida pela Embrapa, porque nós estamos falando aqui de um processo de produção industrial. Você está produzindo gado de corte, né? Você está produzindo alimento. Né? Outra coisa, se fosse num caso de gado de leite, a vaca tem leite demais até para o bezerro. Por isso é que você tira parte do leite dela e depois você promove o desmame. E outra coisa, a vaca não de leite, mas a vaca que está produzindo os bezerros de corte, ela não tem tanto leite assim, né? E você precisa criar um processo de independência no bezerro para que ele possa entender logo que a comida dele vai ser o pasto e o sal mineral, né? É como a gente faz com os filhos, né? Vai ensinando aí que o caminho é seu, sai, né? Não fica pendurado aqui na teta de casa o tempo todo, não. Mais ou menos isso. Isso. Só um detalhe, essa técnica de desmama temporária, ela é ideal para gado de corte. O gado leiteiro não responde bem, justamente por conta dessa produção muito grande. Isso. Muitas vacas leiteiras nem precisam do bezerro ao pé para poder dar leite, né? Então, essa técnica é para o gado de corte. Outra resposta, a vaca de corte, ela produz uma quantidade bem grande de leite, sim, porque acontece que ela não deixa tirar. Então, o bezerro consome tudo. Ela é uma produção em torno de 10 litros de leite por dia, mais ou menos. É uma produção considerável, mas ela é todinha do bezerro. E esse estar com o bezerro, essa presença do bezerro, o bezerro o tempo todo ao lado dela, é que inibe os hormônios de reprodução. Uhum. Então, essa técnica é uma técnica válida, é uma técnica desenvolvida pela Embrapa. Nós estamos falando aqui de pecuária industrial. Exatamente. Nós estamos falando de correção de índices de fertilidade. Quando os índices de fertilidade, todos os aspectos já foram abordados, você já corrigiu nutrição, os animais não têm nenhum tipo de doença, por que você não consegue alcançar índices de fertilidade acima de 70%? Uhum. E aí, essa técnica vem nesse momento, entendeu? Se você já está com tudo organizado e ainda assim não alcança os índices que você precisa, essa técnica você pode utilizar para corrigir essas vacas que sobraram. Legal. Não são muito... E foi bom você... Uma por uma. E foi bom você ter colocado isso bem. Essa técnica, foi como eu coloquei, isso funciona para a produção de bezerros de corte, né? Porque para a vaca de leite não, porque ela produz até mais leite do que o bezerro precisa. Só que se deixar o bezerro ao pé, ele consome todo o leite dela, né? E para a gente terminar, duas coisinhas. Cuidados com os bezerros e cuidado com a suplementação, porque são os dois itens fundamentais aí para que ela encurte esse ciclo de cio, né? Isso. Com a vaca, ela precisa, se não tiver... o sal mineral é fundamental, então já considero ele como base, certo? Um bom sal mineral.
Ela, se não tiver pastagem na propriedade, precisa complementar a pastagem com um volumoso, o que tiver disponível, mais barato, porque a pecuária é feita dessas oportunidades, certo? Então, silagem, cana, uma capineira de capiaçu, isso daí serve como volumoso tranquilamente. Para o bezerro, que ainda é muito pequeno, você também vai servir um pouco de volumoso, mas você vai precisar amamentá-lo na mamadeira. Então, ele vai equilibrar entre a mamadeira e o volumoso. Mas parece complicado, mas nós temos que pensar o seguinte: não serão muitos bezerros de uma vez, porque nós não vamos fazer isso com o rebanho todo. Nós vamos fazer só com aquelas que até os 90, que estão com dificuldade de apresentação de cio. Então, são menos bezerros, dá para tratar tranquilamente na mamadeira 2 vezes ao dia e o restante com o volumoso. Muito bom. E só para a gente terminar, vocês da Reino Rural, o que é que vocês fazem? Qual é o trabalho de vocês? Consultoria, franquias, qual é o trabalho de vocês? Nós somos uma empresa de comércio de fertilizantes e nutrição animal. Trabalhamos também no método de franquia, distribuímos os nossos produtos para o Brasil todo. Os nossos suplementos, eles são especializados em cada fase da vida do animal e auxilia exatamente nessas condições, o desmame, uma estação de monta, especificamente para cada situação, para cada categoria animal, nós temos um suplemento desenvolvido e adaptado para aquela situação. Ok, e para quem quiser saber mais sobre vocês, o www qual é? Reinorural.com.br. Ok, Fabiana Sabino, muito obrigado pela participação, pelas informações e uma ótima semana para você que está só começando. Até mais. Até mais, até a próxima.